Gente, vamos lá, vamos com a Mariene Lino, porque esse final de semana, meu Deus do céu, acidente com helicóptero envolvendo 2 aeronaves, parou o Recreio dos Bandeirantes. Ô, Mari, boa tarde, bom trabalho para você, uma informação que chocou muita gente. Claro, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas, confesso. Até porque já fiz curso teórico em uma das escolas ali do aeroporto de Jacarepaguá, tem vários amigos pilotos. A gente sabe que na aviação tudo pode acontecer. O que muito me estranhou foi que estava ali no voo visual. Voo visual é quando você consegue enxergar tudo. E aí essas 2 aeronaves se chocaram no ar. A gente já tem alguma informação se de fato, né? Até porque eu sei que a investigação está em andamento. Se trata de um erro humano que causou a batida, porque, olha, eu entrei em contato com alguns amigos pilotos e eram pilotos bem experientes. Caiu ali, as aeronaves caíram no Recreio dos Bandeirantes, uma delas num estacionamento da BYD ali, de carros elétricos, estourando tudo. Vários carros atingidos. Ô Mari, como é que está o andamento disso tudo? Conta pra gente, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente Rio. A polícia e os órgãos de aviação, órgãos aeronáuticos, acreditam que houve sim uma falha humana, mas estão ainda investigando se, por exemplo, houve um erro no centro de controle, ali onde ficam pessoas monitorando todo o fluxo aéreo aqui na cidade, ou se houve uma falha por parte dos pilotos, se houve alguma questão visual. Mas como você mesmo disse, Vaguinho, até pelas imagens a gente consegue ver que o céu estava limpo, que a princípio não tinha nada que pudesse interferir, como exemplo, uma fumaça densa que pudesse impedir a visualização ou alguma neblina, algo do tipo. A gente vê pelas imagens que não. Então a polícia quer entender de fato o que aconteceu, o que provocou esse acidente que terminou com a morte de 6 pessoas no Recreio dos Bandeirantes. A gente está falando da Avenida das Américas, uma das principais, não só do Recreio, mas da zona sudoeste inteira. E claro que isso poderia ter sido até mais grave, porque há vários prédios ali ao redor, inclusive destroços, pertences dos passageiros caíram em prédios ali ao redor, então outras pessoas poderiam ter ficado feridas. Foi um estrondo muito alto, muita gente ouviu e logo foi para a janela, enfim, gente que estava passando parou para ver, e foi justamente o estrondo do choque e depois de uma das aeronaves caindo justamente em um pátio onde havia vários veículos elétricos da BYD, e com isso as baterias elétricas começaram a pegar fogo, então foram várias explosões na sequência da queda em si de uma das aeronaves. A outra caiu num ponto ali mais distante, cerca de 100 metros, uma da outra. Então agora a Polícia Civil, também o CENIPA, a ANAC, todo mundo investigando, inclusive um outro ponto que é se essas aeronaves tinham permissão, na verdade elas não tinham permissão para fazer táxi aéreo, transporte de passageiros, mas aí esses órgãos querem entender se elas estavam fazendo isso no momento em que houve a colisão, porque se estavam fazendo isso de maneira irregular. Agora então esses órgãos estão investigando, fazendo todo esse trabalho até de identificação das vítimas, e por falar em vítimas, a Laila Alá, que vem chegando aqui com a gente com informações de quem eram essas pessoas que estavam nas aeronaves. Uma tinha 5 pessoas, outra tinha só o piloto, e a Laila vai trazer todas essas informações agora. Boa tarde. Oi, Mariene, boa tarde para você, boa tarde, Vaguinho, boa tarde a todos. A gente está falando de várias famílias e amigos de luto, mas também a cultura mundial. Num desses helicópteros estava um grupo de jovens artistas de várias áreas que partiam para Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. E entre esses artistas, jovens promissores com um futuro brilhante que tiveram essa morte precoce, estava o cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, que tinha feito inclusive um show em São Paulo no começo do mês e vinha fazendo várias collabs, né, que são parcerias com influenciadores brasileiros. O último vídeo que ele publicou, inclusive nas redes sociais, era de um gringo no Brasil. Ele aparece de camisa da seleção, comendo churrasco, jogando futebol. Era um cara que tinha milhões de seguidores e ouvintes nas plataformas de música digitais, e também um cara muito irreverente, conhecido por esse talento. Falando assim e mostrando, muita gente talvez não
não conheça, mas se vocês ouvirem os principais sucessos de Oliver Tree, com certeza vocês vão conhecer e reconhecer alguns, porque eles são músicas muito virais, que fazem sucesso nessas trends das redes sociais. Duas delas, as principais juntas, somam mais de 1 bilhão de streams, ou seja, plays nessas redes sociais. Ele estava nesse mesmo helicóptero com um youtuber, com um influenciador da Argentina. Peraí que eu perdi o nome dele, Gaspi, é um nome difícil, né? Diferente, Gaspar Prim, que tinha 23 anos e também tinha mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Outro argentino também morreu no acidente, era um produtor que recentemente tinha lançado um longa-metragem, o primeiro longa-metragem da carreira, e antes do acidente publicou nas redes sociais, fazendo turismo no Rio de Janeiro, por exemplo, um registro do Cristo Redentor. Entre as vítimas brasileiras estava o produtor musical e DJ Lucas Frota, de 26 anos, que era filho de uma advogada e enteado de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O corpo dele foi enterrado nessa segunda-feira. E o Lucas publicou também nas redes sociais justamente o Oliver Tree cantando forró, ou seja, era um grupo de amigos e artistas que faziam muitas parcerias culturais juntos. E o Alexandre Souza era quem pilotava o helicóptero com esse grupo de artistas, e no outro helicóptero estava Charles Marzilac, que é um piloto aqui do Rio de Janeiro, conhecido pela experiência com aeronaves, com helicópteros, mas que também, entre a aviação, também tinha experiência na área musical, ou seja, 6 vítimas fatais nesse acidente deste domingo. Vaquinho. Olha, o que chama muita atenção, Laila, agradecer a Laila, a Mariane Lino. Primeiro, vamos começar do começo, o mais importante. Infelizmente, 6 pessoas perderam a vida nesse acidente. Nossos sentimentos, as famílias, independentemente, né, de quem sejam, claro, se torna uma notícia de âmbito mundial quando envolve, né, outros artistas, outras pessoas muito conhecidas, muito famosas. Assustou muita gente, porque assim, eu morava ali perto, vários amigos moram ali. E vou te falar, tinha peças das aeronaves a mais de 200 metros do local do acidente. Então, é algo que chama bastante atenção. Se tratando de 2 pilotos experientes, é um acidente que precisa ser investigado com uma certa imparcialidade, mas aí os órgãos responsáveis estão fazendo isso. Fora a morte das 6 pessoas, você vê ali um prejuízo gigantesco, peças das aeronaves, inclusive no topo de alguns prédios. Graças a Deus, o estrago podia ser maior, a tragédia podia ser maior se tivesse caído em cima da casa de alguém. Parou bem perto, mas não atingiu ninguém, a não ser os carros que lá estavam estacionados nessa espécie de depósito. O que dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros, por serem carros elétricos, né? Então você está vendo aí o rastro de destruição. A gente vai continuar acompanhando as investigações. Muito me estranha o fato do tempo estar bom. E outra, tá? De serem aeronaves com estrutura. A gente está falando ali, se eu não me engano, essa aeronave que vocês estão vendo é um esquilo, é uma aeronave que não é barata, tem muita tecnologia embarcada e, volto a dizer, 2 pilotos experientes. Uma aeronave tinha 5 pessoas e aí está sendo investigado para saber se era uma espécie de tráfego aéreo ou não, ou como é que se fala? Tráfego aéreo não, Aragão, oh meu Deus, quando faz algum serviço ali de transporte, táxi aéreo, perdão, perfeito, obrigado, Tiaguinho. Se estava fazendo um serviço de táxi aéreo ou não, o que não estava autorizado para fazer. Uma outra coisa que costuma acontecer, e não estou dizendo que é o caso, até por conta das imagens que foram aparecendo, é de costume, tá? Ainda mais se forem pessoas conhecidas, parece que estavam indo para um mesmo destino. Haja visto que a aeronave que só tinha o piloto era uma aeronave de uma família
conhecida em Angra dos Reis, que deve estar sofrendo com a morte do piloto, porque você acaba, né, de alguma forma ali, fazendo parte da família. Uma imagem, claro, isso não justifica. Uma coisa que me chama a atenção nessa imagem é que você vê o momento que eles se chocam, quase que não dá para ver a outra aeronave, né? Uma tinha uma cor muito chamativa, a outra parece que era na cor mais clara. Bom, vão investigar, graças a Deus não caiu, apesar de ter assustado muita gente em cima de nenhuma casa. Podia ser, como eu falei, uma tragédia ainda maior, mas a destruição, a fumaça escura, né, as informações que iam chegando aos poucos. Olha, eu recebi essa informação muito cedo. Um amigo meu me mandou, falou: Wagner, acabou de acontecer queda de uma aeronave. Depois que confirmaram se tratar de 2 aeronaves. E aí eu liguei para um piloto que é muito irmão meu para saber se ele estava bem, porque não só tinham esses influencers, mas parece que o Break, aquele que nós entrevistamos na Voz do Rio, ia estar na aeronave. E por algum compromisso ele não embarcou. Ele que fez algumas gravações com o Oliver, né? Mostrando o Rio de Janeiro e tal. Ele é muito famoso nas redes sociais justamente, né, por esses rolés que ele dá ali e apresenta o Rio de Janeiro do jeito que ele tem que ser apresentado. Os vídeos engraçadíssimos do Oliver, é uma pena, né? Meu Deus, mas um livramento, pelo menos pro Break ali. Eu vi um vídeo dele na internet, lamentando, tá aí o vídeo deles, ó, lamentando a morte do colega, apesar de ter conhecido ele recentemente. Falou que era um cara extremamente talentoso, carinhoso, dedicado. Então a música chora, o mundo, porque era um cara extremamente conhecido, também se entristece. E quando eu falei com esse amigo meu piloto, de voz embargada, os 2 pilotos, além de muito experientes, eram pessoas muito queridas, cara. Você vê um garoto novo, olha, garoto bonito, sabe? Várias pessoas perdendo a vida num acidente como esse. É importante a investigação. CENIPA já está fazendo isso para saber o que foi que aconteceu. Eu, particularmente, se fosse uma aeronave, poxa, a aeronave perde sustentação, né, pane mecânica, tal, elétrica. Mas, cara, 2 aeronaves se chocarem ali, com um tempo bom, é de se estranhar. A princípio, eu conversando com esses amigos, eles falam: Wagner, sabe o que acontece muito? O que eu não acredito que tenha sido por conta daquela imagem ali que mostra a pancada de um com o outro, é um amigo filmar o outro, uma aeronave filmar a outra. Fazer portfólio. Até então, se tratando de 2 pilotos experientes, mantém-se a distância, né, de segurança. A não ser que pegue ali um vento forte de cauda e aí a aeronave dá uma certa balançada, se o cara está muito perto. Isso pode ser o suficiente, mas não parece, cara. Parece que as aeronaves não estavam perto, elas se chocaram mesmo em alta velocidade, ou seja, não sei, não posso dizer que tinha alguém desatento ali, porque tem, como eu falei, muita tecnologia embarcada. As 2 aeronaves, uma era mais antiga. Se bem que helicóptero não tem isso, tá? Não é a manutenção e etc. Mas assim, tinha os instrumentos, dava para ver. Jogando português claro, desculpa, alguém ali fez cagada. Desculpa o termo, mas não tem o que é uma pena, porque pagam com a própria vida. Mas é unânime. Até os próprios pilotos não sabem explicar o que pode ter acontecido. Pessoas com conhecimento de causa, quem sou eu, né? Mas para você ver, aquilo que eu falo sempre, seja uma moto elétrica, uma motocicleta, uma bicicleta, um patinete, um carro, uma moto, um helicóptero, um avião, se você não estiver atento, sabe? Se você, por algum motivo, se descuidar, se você não tentar fazer a tua parte, morre. Vai se acidentar e pode sofrer as consequências. Galera, olha a hélice aqui do helicóptero, mano. Aqui no chão, mano.
Maluco, que loucura. O helicóptero caiu aqui em cima dos carros. Os carros estão tudo pegando fogo, mano. Um dos helicópteros tinham 4 passageiros mais o piloto. Todos morreram aqui, todos. Olha. Essas imagens de um circuito de segurança já estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Repare que os 2 helicópteros se chocam e cada um cai para um lado. As aeronaves despencaram até um depósito de veículos elétricos próximo da Avenida das Américas, uma das principais vias da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Esse outro ângulo mostra uma das aeronaves sobrevoando a região, quando logo depois, já fora do vídeo, ela se choca com outro helicóptero. Em seguida, as 2 caem. O helicóptero modelo Eurocopter AS-350B2, conhecido no Brasil como Esquilo, explodiu quando tocou o solo. As chamas se espalharam quando atingiram as baterias dos carros estacionados, o que causou um incêndio de grandes proporções. A coluna de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância. Já esse vídeo mostra onde cada aeronave caiu dentro do pátio de veículos elétricos. Apesar de não ter explodido, um dos helicópteros caiu em cima dos carros. Eu estava na minha varanda, lá de casa, e de repente eu vi um helicóptero passando. Eu ouvi um barulho muito forte, mas muito forte, que eu achei que tinha sido dentro do condomínio um caminhão que tinha batido em algum carro. O trabalho do Corpo de Bombeiros envolveu mais de 40 militares. Após a queda, os carros que explodiram no depósito de veículos tiveram perda total. Já os destroços dos helicópteros foram encontrados no estacionamento, na Avenida das Américas e em ruas próximas. O acidente passou a ser investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, também investiga se um dos helicópteros fazia transporte ilegal de passageiros, já que o destino seria Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. A possibilidade de falha humana pelos controladores de voo não foi descartada, assim como a dos pilotos. Os helicópteros e os aviões, eles trafegam por avenidas virtuais no céu, certo? Que são delimitados de acordo com cartas aeronáuticas publicadas, e os pilotos têm que seguir essas avenidas, né? Tem avenidas de mão única, tem avenidas de mão dupla, como se fossem avenidas de asfalto mesmo. Para fazer isso, a maior parte dos helicópteros usa ferramentas de GPS. Os documentos de regularização das 2 aeronaves estavam em dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e a Força Aérea Brasileira também investigam o acidente. O aumento do tráfego aéreo na região de forma desordenada também chamou a atenção das autoridades. A empresa responsável por um dos helicópteros já foi autuada pela ANAC. A Turfic, Comércio de Frutas Limitada, comprou a aeronave com prefixo PP-MAC em outubro de 2024 pelo valor de R$3.800.000. No ano passado, segundo a ANAC, o dono da empresa, Osvaldo de Luca Filho, se recusou a prestar informações sobre documentos contábeis e estatísticas aos agentes de fiscalização. A multa aplicada foi de R$8.000. 5 vítimas estavam em um helicóptero. A segunda aeronave circulava somente com o piloto. Ninguém sobreviveu à colisão. Olha, entre as vítimas do acidente de helicóptero, tinham 3 estrangeiros e 3 brasileiros. Os 2 pilotos e todos os passageiros não resistiram. O Marcos Sadoc, ele preparou uma reportagem, você vai ver agora na tela do povo. Vamos ver. O cantor e comediante norte-americano de 32 anos, Oliver Tree, é conhecido pelo estilo caricato e muito colorido. Na maior plataforma de músicas do mundo, ele tem mais de 11 milhões de ouvintes e 2 milhões de seguidores no Instagram. Uma das 6 vítimas da queda do helicóptero no Recreio, na zona sudoeste do Rio, Oliver começou a carreira em 2017. Fez parcerias com artistas conhecidos no mundo inteiro, como David Guetta e Marshmello. Chegou ao auge em 2021 com o seu maior sucesso, Life Goes On, e no ano seguinte, Miss You. Juntas, as músicas têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de streamings.
Em 2020, Oliver teve um relacionamento com a também cantora Melanie Martinez. Na internet, ela lamentou a morte dele. Outras artistas de sucesso internacional também prestaram homenagem ao amigo, como Kesha e Baby Rexha. Há menos de 10 dias, Oliver Tree havia realizado um show no Estúdio Stage, na Lapa, em São Paulo. Desde então, estava no país gravando e compartilhando vídeos com influenciadores brasileiros. Churrasco! Outra vítima da tragédia é o youtuber argentino Gaspi. Gaspar Prim tinha 23 anos e mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Outro argentino que morreu no acidente foi o diretor Lucas Vignali. Um dia antes da queda, ele postou um vídeo no Cristo Redentor. No início do ano, Lucas havia estreado seu primeiro longa-metragem, O Trem Fluvial, no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Com o youtuber Gaspi, trabalhou diversas vezes produzindo vídeos. Entre as vítimas brasileiras estava o produtor musical e DJ Lucas Brito Chaves, de 26 anos. Conhecido como Lucas Frota, o DJ vivia nos Estados Unidos, dividindo a vida entre Los Angeles e Miami. Lucas era filho da advogada Cristiane Frota, enteado do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Elton Leme. Ele foi enterrado nessa segunda-feira. Um dia antes do acidente, Lucas havia postado nas redes sociais um vídeo do Oliver Tree cantando forró. No outro helicóptero estava apenas Charles Martillac, experiente piloto do Rio de Janeiro que dividia a vida entre a aviação e a música. Alexandre Souza pilotava o helicóptero onde estavam os artistas. 5 das vítimas seguiam para Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. A investigação da ANAC vai apurar se os pilotos faziam um transporte clandestino, já que a documentação das aeronaves era regular, mas sem autorização para o táxi aéreo. Os corpos das vítimas estrangeiras seguem no Instituto Médico Legal, no centro do... Nossos sentimentos, mais uma vez, às famílias das vítimas, uma tristeza absurda. A gente continua acompanhando também as investigações, até para que tudo seja esclarecido.